Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e como você, estou suando aqui nesse calorão do Rio de Janeiro. Acabei de sair do banho, ar-condicionado ligado e já estou suando, né? Estou aqui na Zona Oeste, onde tem registrado as maiores temperaturas do Rio de Janeiro, mas vamos logo de notícias, que é isso que vocês querem saber. O Botafogo ontem venceu. Gente, havia 5 meses que o Botafogo não vencia no Newton Santos. A última vitória, puxa pela memória aí, faz tempo. Infelizmente, foi naquele distante 27 de agosto, diante do Bahia, né, pelo Brasileirão. Mas ontem o Botafogo fez o dever de casa, voltou a vencer, né, acabou esse jejum de vitórias no tapetinho, e que esse ano aí seja marcado realmente por triunfos, né, lá no nosso tapetinho do Newton Santos. O Botafogo teve ontem até um público razoável, né? Eu, durante o dia, me movimentando pela cidade, vi alguns botafoguenses, né? Alguns indo para o estádio, outros simplesmente voltando a envergar a camisa alvinegra, né? Mas deu um público, vou passar para vocês aqui certinho. Quase 7 mil pagantes, tá? 6.941 e um total presente de 7.874, que ficaram concentrados ali no setor leste, né? Acho que a diretoria do Botafogo evitou abrir a oeste inferior, que é conhecida ali pela corneta, né? Então, para evitar vaias, xingamentos, né? Apesar de que teve isso também, né? Mas, de um modo geral, a torcida apoiou. Eu estava até receoso, né, de que as torcidas organizadas poderiam, digo receoso porque eu acho que é o momento da gente apoiar, apesar dos pesares, né? Mas que as organizadas viessem com as faixas de cabeça para baixo. Nada disso aconteceu. O que teve foi um movimento ali isolado. Não dá nem para dizer que foi a torcida do Botafogo, mas alguns torcedores que levaram ali 2 faixas improvisadas, né? Uma protestando contra Marçal e Marlon Freitas, e outra protestando contra o John Textor, né? Dizendo que o Botafogo não é um clube satélite, enfim, respeite o Botafogo. É difícil a gente ficar aqui analisando o protesto de torcida ou analisando vaia, né? O torcedor tem o direito ainda, a gente está ainda muito machucado, falo disso aqui sempre, né? Não dá pra gente apagar o que passou, né? Vou comentar até daqui a pouco, o próprio Thiago Nunes sugeriu página virada, e eu acho que até certo ponto ele tem razão, do página virada, mas é o tipo da coisa que não vai ser com uma simples fala dele ou de quem quer que seja, que o torcedor do Botafogo vai esquecer tudo que a gente passou, né? No final do ano acabou que o torcedor, que era quem não tinha nada com isso, foi quem mais sofreu, e passou por poucas e boas, a gente sabe disso, não adianta ficar aqui repetindo. Mas a questão da faixa contra o Textor, Igor Holden, essa aí eu já questiono um pouco, porque não que o torcedor não possa cobrar, né? Isso aí é óbvio que pode, mas assim, não tem isso do Botafogo ser clube satélite, né? Que as pessoas entendam de uma vez por todas que o fluxo de mercado mundial, né? Como acontece com o Boca Juniors, que a gente falou tanto recentemente, né? O River Plate, no caso do Roleiser, jogadores saem da América do Sul visando jogar na Europa, né? O Botafogo está até tentando quebrar isso, trazendo esses jogadores, por exemplo, argentinos, né? Como já trouxe alguns uruguaios, para o Botafogo antes de irem para a Europa. Mas o fluxo normal do jogador que se destaca é ir jogar no velho continente. Então não é que o Botafogo seja satélite do Lyon, longe disso. A diferença é que hoje o Botafogo consegue, né, colocar jogadores, tudo bem que estão dentro da engrenagem da Igor Holden, mas coloca jogadores no Lyon, casos específicos aí, né, do próprio Jefinho, do Adrielson e do Perry. E há pouco tempo atrás o Botafogo mal conseguia isso, tinha que vender para um Palmeiras um jogador, por exemplo, para depois esse jogador ser vendido para a Europa, né? Então o fluxo é esse. O Fluminense vende os jogadores para onde? O Flamengo vende os seus jogadores para onde? Os seus destaques, Matheus França, né? Então é isso, não existe isso do Botafogo ser satélite. É simplesmente hoje o Botafogo
passa, né, inicia um processo de passar a ser respeitado como um jogador, como um clube, perdão, que envia jogadores de qualidade para a Europa, né? É isso. Feito esse adendo, a torcida tem todo o direito de vaiar, a torcida tem todo o direito de ainda estar machucada, a torcida tem todo o direito de pedir fora Marçal, fora Marlon Freitas ou quem quer que seja, né? Acho que o Botafogo agiu bem no mercado, vem agindo bem, porque são poucos jogadores que, digamos, se salvaram, né, do 2023. Ah, mas Carlos, você está toda hora revisitando 2023. Gente, estamos em janeiro de 2024, não tem como a gente falar de 2024 sem falar de 2023. Eu espero que daqui a um tempo, 6 meses, 1 ano, a gente deixe de falar por completo de 2023, né? Vamos lá. Antes de entrar no jogo propriamente dito, né, vou falar aqui do mercado. O Botafogo tem interesse no jogador Igor Jesus, tá? É um jovem atacante, 22 anos, tá lá nos Emirados Árabes Unidos, né? Assim como o Alan, né, que a gente tem comentado aqui nos vídeos recentemente. O Igor Jesus, ele surgiu, para quem não lembra, no Coritiba, tá? Ele foi destaque na Copinha São Paulo, que está rolando agora, mas ele foi destaque na Copinha de 2019 com o Coxa. No mesmo ano se saiu bem no Paranaense e também teve boa performance no Brasileiro, jogando lá pelo Coritiba. Aí se transferiu, está no futebol dos Emirados Árabes, está na seguinte equipe, tá? O Shabab Al-Ahli, tá? E o Botafogo sondou o atleta. Como é que a gente ficou sabendo disso, né? O Jefferson Batista, que é empresário do jogador, acabou declarando ao GE que Botafogo, Grêmio e os dois Atléticos, né, o Mineiro e o Paranaense, teriam feito sondagens. Então o empresário está ali definindo junto com o jogador o destino do jogador. Parece que o jogador tem esse desejo de voltar ao Brasil, então o Botafogo seria um dos interessados por esse jovem atacante, beleza? Só para a gente atualizar o mercado, né? Ao mesmo tempo, o Alan, que eu acabei de falar, continua a negociação, tá? Ela não está encerrada. O Botafogo aguarda um posicionamento do clube lá dos Emirados, tá? E o Wilson Manafá é esperado hoje no Rio de Janeiro, beleza? Galera, então o Botafogo estreou redes novas, né, com a Estrela Solitária no Nilton Santos, e muitas novidades ainda teremos esse ano por lá, né? O Botafogo também está aí em acertos finais com a empresa que já trabalha em alguns outros estádios, né? O estádio do Galo, o estádio do Palmeiras, quanto à questão de reconhecimento facial. Para quem não sabe, é um sistema em que você, além do ingresso, vai continuar tendo o ingresso ali no celular, né? Mas é muito mais fácil que simplesmente o torcedor camisa 7, ele é identificado facilmente ali, questão de 2, 3 segundos, e ele entra só com o rosto, né, mostrando ali a cara, como hoje funciona vários aí aplicativos no celular, né? Reconhecimento facial, todo mundo já está acostumado, né? Ou quase todo mundo já está acostumado aí com essa tecnologia. O Nilton Santos, então, terá o reconhecimento facial muito em breve aí para essa temporada de 2024, e outras novidades também virão. Pessoal, agora homenagem a Zagallo, né? O Botafogo, com toda a justiça, entrou em campo com uma faixa ontem, Zagallo Eterno, né? Fazendo ali um trocadilho do 13, né? Na palavra eterno. E também o nosso técnico, Thiago Nunes, vestiu uma camisa com a mesma logomarca, né? Com o mesmo logotipo do Zagallo Eterno. Ficou com a camiseta durante o jogo todo, foi depois para a coletiva de imprensa também com a camiseta. Homenagem de professor para professor, né? E também o Botafogo usou no uniforme um patch com a estampa ali, com o rosto do Zagallo, grande Mário Jorge Lobo Zagallo, grande botafoguense, grande nome histórico, não só do Botafogo, mas do futebol mundial, né? Enfim, galera, vamos então ao jogo, né? Antes de falar do jogo, eu dei ontem uma escalação provável, né? E acabou que o Thiago Nunes deu ali umas 2 mexidas. Era esperado o Marçal, que inclusive foi liberado, né, pelo TJD do Rio, e também o Júnior Santos começando o jogo.
mas aí o Thiago Nunes mexeu um pouco na escalação, começou já com o Jefinho, né, e com o Hugo. Então ele teve que usar, tá? Não acredito que vai ser uma tendência da temporada, mas pela falta de um lateral direito, inclusive no período de treinos lá em Itu, né, ele usou, como se esperava, o esquema com 3 zagueiros, né? Os 2 estreantes, o Lucas Alter e o Alexander Barbosa, e o Danilo Barbosa também ali formando, tá? A zaga com 3 zagueiros. O esquema ficou um pouco... algumas pessoas cornetaram, né? Mas vai jogar com 3 zagueiros contra o Madureira, que é uma equipe que, né, pouco ameaçaria o Botafogo, de fato pouco ameaçou, né? Teve um lance ali, testou um pouco o Gatito, daqui a pouco eu falo disso. Mas, enfim, então o Botafogo veio com a seguinte equipe, tá? Vou repassar aqui. O Gatito, Lucas Alter, Danilo e o Barbosa, né? Os 2 Barbosas. Tietê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo. Jefinho, Vitor Sá e Tiquinho, tá? O Vitor Sá acabou não rendendo tanto assim como a gente espera dele, porque acabou fazendo ali a ala direita, né? Mas o Botafogo fez um bom primeiro tempo, eu diria, dadas as circunstâncias de ser o primeiro jogo da temporada, né? Acho que o Botafogo criou várias situações, como eu disse agora há pouco, o Gatito também foi testado ali em algumas bolas, cobrança de falta, chute de longe, e se saiu muito bem, e acabou que isso até transformou o Gatito na maior figura do jogo, né? O John agora vai ter que correr atrás aí, se quiser a titularidade, mas muito justo aí, muito bom ver o Gatito de novo aí, passando aí segurança para o gol alvinegro, e também nos momentos que foi necessário, também dando aquela catimbada e tal, faltou, né? Faltou na reta final do ano passado. Então um bom retorno do Gatito, por isso que eu botei na thumb, né? São velhos conhecidos do Botafogo, tanto o Gatito como o Jefinho, autor do gol, que voltaram aí, foram os destaques da partida, né? O Tiquinho, aniversariante do dia, né? O Tiquinho fez ontem 33 anos, parabéns ao De La Chagas. O Tiquinho ainda tá meio fora de ritmo, né? Ano passado a gente lembra também que ele começou o Carioca da mesma forma, mas isso é normal dele. Mas ele buscou jogo, tentou várias jogadas, inclusive se não fez o gol, né, no seu aniversário, pelo menos foi premiado aí com um belo passe, né? O gol do Jefinho, já no final da primeira etapa, surge de uma enfiada muito boa do Tiquinho para o Hugo, e o Hugo acha o Jefinho, que só cutucou ali para o fundo das redes, estreou a rede nova, né, do Nilton Santos. Mas não foi só isso, o Jefinho já tinha feito uma jogada antes muito boa, né? Que ele acaba acertando o travessão. Então foi um bom retorno, né? Promissor retorno do Jefinho ao Botafogo. Como eu disse antes, ele acabou começando jogando, né? Os jogadores que entraram na segunda etapa, né? Aí sai Jefinho, sai Tiquinho, e aí naturalmente o Botafogo caiu muito de produção no segundo tempo. E dá para ver que o Botafogo encarou o jogo, ao mesmo tempo que encarou com seriedade. O próprio Thiago Nunes, alguns jogadores falaram que encararam também como um jogo de pré-temporada, né? Então, assim, dá para comparar. Até outro dia eu falei aqui que o Botafogo empatou lá em Itu, né? Fez um coletivo ali com o Desportivo Brasil, empatou 1-1. Então o ritmo foi, especialmente no segundo tempo, de pré-temporada. Felizmente o Botafogo conseguiu vencer, né? O próprio Thiago Nunes destaca isso na coletiva após jogo, a primeira vitória, né, dele. O Botafogo que, né, como eu falei, não vencia há bastante tempo no Nilton Santos, e também sem tomar gols. Além dessas defesas do Gatito, teve um lance ali até curioso, né, um bate e rebate danado com o Rodrigão do Madureira no segundo tempo, que ali foi deu pra gente ficar nervoso, né? Eu sei que o torcedor também, no final do jogo, com 8 minutos de acréscimo, ficou também com as barbas de molho, como se dizia, né? Com medo do Botafogo tomar um gol de empate. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Mas que a gente fique esperto aí pro jogo com o Bangu. Jogadores que entraram, tá, na segunda etapa: Marçal, Alva e de Vaias, Júnior Santos, Janderson,
O Segovinha e o Newton, que botou na camisa Newton Júnior. Não curti não, me lembrou um outro jogador aí que tem esse Júnior no final. Não... Deixa só Newton, tô dando aqui a minha cornetada. Mas enfim, naturalmente ele homenageando aí o seu pai, né? Mas Marçal pouca coisa fez. Ele, como o Marlon aí, recebeu, né, vaias da arquibancada, mas o Marlon até que fez um bom primeiro tempo, né? O período que teve em campo se saiu bem. Marçal não deu para mostrar muita coisa. Júnior Santos entrou estilo Júnior Santos, tentando algumas jogadas. Janderson também, muita luta, mas pouca produtividade. E o Segovinha acabou que ele não foi bem, né? Tentou alguns dribles. Segovinha não estava numa boa noite, né? A gente espera que ele recupere o seu futebol que ficou perdido aí no ano passado, né? O Newton também não se saiu muito bem, depois deu uma melhorada mais pro final da partida. Quem assistiu, eu assisti o jogo, tá? Na Band Sport, mas teve a Gold, né? Transmissão aqui no YouTube. Quem assistiu no YouTube viu que os comentários eram do Leandro Ávila, né? Campeão brasileiro 95 Botafogo. E o Leandro Ávila, ele falou que esse esquema com 3 zagueiros, né, tem prazo de validade, eu também acho, né? E falou que o Botafogo precisa de um meia. Todo mundo sabe disso. Eduardo também não foi bem. O Eduardo acabou não sendo substituído, né? Ficou os 90 minutos. Eu não acredito que ele jogará contra o Bangu. Acho que ele vai ser poupado, né? O Thiago Nunes, inclusive, já revelou que a equipe contra o Bangu deve ser uma equipe bem diferente da que atuou ontem. Então, ontem se esperava uma equipe mesclada. Ele acabou jogando com o melhor que ele tinha, né, à disposição. Então, já deu esse spoiler aí que contra o Bangu no sábado o Botafogo vai testar outras peças. Começo a imaginar o Diego Hernandes talvez jogando ali no lugar do Eduardo, quem sabe, provável, tá? No final do jogo, o Gatito, celebrado como o melhor em campo, fez uma entrevista muito boa, né? Ele até se emociona um pouco. Foi perguntado sobre a questão das vaias, né? E ele falou, dói, né? Dói ouvir as vaias, mas só com vitórias que o Botafogo vai conseguir apagar o que aconteceu, né? Eu diria que apagar não apaga, mas eu entendi o que ele quis dizer. Concordo com o Gatito Fernandes. Os jogadores têm que ter essa noção que só voltando a vencer e convencer, o torcedor vai deixar esse ranço, né, que ficou ainda de 2023, especificamente também com alguns jogadores, né, mais perseguidos, né? Outros que estavam sendo perseguidos já saíram do Botafogo, e a gente tem que ver que o Marçal teve já bons momentos no Botafogo, Marlon Freitas idem, então quem sabe dá um voto de confiança aí, mas também quem vaiou, volto a dizer, tá no direito. E o Thiago Nunes foi nessa onda também, né? Falou, não tô aqui para julgar, né, quem vaiou, e aí ele fez uma declaração mais filosófica, né? Além de falar em página virada, ele falou, olha, eu evito julgar as vaias, até porque amor e ódio, né, são sentimentos ali que andam juntos, se confundem, se misturam, né? Então que as vaias, segundo o Thiago Nunes, também são uma forma de demonstrar amor, né? Filosofou o Thiago Nunes, não deixa de estar certo, né? É isso, basicamente. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum tema ainda do jogo de ontem. Jefinho, né? Ótimo retorno com gol. Torci muito que o Tiquinho fizesse um gol. Não aconteceu, mas como eu falei, ele iniciou a jogada do gol, né? Ele está precisando balançar a rede para readquirir confiança, né? O Tico. Mas a zaga estreante foi muito bem, né? Alter e Barbosa foram muito bem. Danilo também manteve o padrão, Tietê, padrão ali. A gente sabia que ninguém ia estar voando no jogo de ontem, até porque os jogadores recém retomaram aí uma semana praticamente só de treinos, né? Então, tudo mais ou menos dentro do esperado. Como eu falei, quem entrou estava abaixo, né? Por isso que é tão importante que o Botafogo continue reforçando o elenco para que os jogadores que entrem, né, mantenham o nível de atuação do time hoje considerado titular, né? A gente sabe muita coisa vai mudar, tem a chegada do próprio Savarino, né? Vamos ver como é que vai sair o Manafá,
né? Então, muita coisa ainda para rolar. O John ser integrado, né? O elenco, apesar do Gatito aí já ter iniciado bem a temporada, mostrando ali, eu sou o titular da posição. Gente, comenta aí embaixo o que vocês acharam, mas assim, resumidamente, já estamos com 20 minutos de vídeo, eu acredito que o Botafogo jogou o suficiente, né, para um primeiro jogo de temporada, né? O Madureira até demonstrou ali, sempre as equipes menores estão já num ritmo físico melhor, num preparo físico melhor, então o Botafogo só não pode dar mole, como quase deu ali num lance que acabou o Gatito levando sorte, né? Um bom goleiro tem que ter sorte, né? Então que o Botafogo aí, vamos aguardar o jogo de sábado, né? Diante do Bangu, talvez com algumas estreias, não sabemos ainda, né? E que o Botafogo vá aos poucos aí, voltando ao ritmo normal de jogo, beleza, galera? Deixe seu like, se inscreva no canal. O vídeo de ontem arrebentou, sucesso total, muito obrigado a vocês. E quem não passou ainda no Instagram, dá uma passadinha lá, né? E junte-se à família, canal Botafogo Digital, agora também no Instagram. Eu quero ouvir de vocês. Comenta aí embaixo quem que você achou que foi o destaque do Fogão, se foi Gatito, se foi Jefinho, se foi algum outro jogador, né? Tietê, quem sabe? Muita gente elogiando, né, a estreia do Barbosa e do Walter. Quem que você achou que foi o destaque e quem que você achou que foi o pior jogador aí em campo? Mas vamos relevar um pouquinho. Primeiro jogo da temporada, beleza, galera? Aquele abraço, Fogão pra cima!